Glória a Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda gratidão do nosso coração. Irmãos, sejam muito bem-vindos a mais esse culto, de adoração ao Senhor. Você que nos visita, muito bom ter você aqui, uma honra, uma alegria, que Deus possa falar de uma forma muito poderosa ao seu coração, assim como a todos nós. Que o Senhor fale de uma forma muito particular, muito particular. Queria dar uma oportunidade a você para pedir isso a Deus. Alguns segundos apenas aqui, feche seus olhos, peça isso. Fala comigo, Senhor. Jesus, Cordeiro Santo de Deus, digno de todo louvor, toda honra e toda glória, dono de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Fala através do teu Espírito a cada coração, no nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, quem tem conseguido assistir aí as Olimpíadas de Tóquio? Tóquio 2020. 2020 não acabou, né? Que coisa, né? Tóquio 2020. Eu gosto muito de assistir. Não tenho assistido tanto por causa dos horários aí, mas é muito, muito legal, né? Fascinante, todas aquelas modalidades. Hoje, com as câmeras, né, as tomadas das câmeras, câmera lenta, mostrando os movimentos, toda a plástica, é lindo demais. É muito bonito mesmo. E de todas as modalidades. O pódio é o ápice, né, é o ápice para eles, né, para todos aqueles atletas. A medalha, né, é o foco, é o alvo de cada um deles. Mas algo fica muito melhor, realça muito mais aquela medalha, aquele momento, e até mesmo a própria participação em uma Olimpíada, algo realça muito mais isso naqueles atletas, a história de cada um. Quando você sabe o que se passa por trás daquela medalha ou por trás daquela participação nas Olimpíadas. Aí você vê uma Rebeca como Rebeca Andrade, né? E você vê lá o pódio e tal, mas você fica sabendo, né, a luta, a história de vida, as 3 cirurgias, o momento em que ela falou, não vou conseguir mais, a força da família, e a história vai se desenvolvendo quando você vê, de novo, ela com a medalha, aquilo ali é muito mais significativo. Saber a história completa de qualquer coisa, tanto nas Olimpíadas, como eu falei aqui, como de alguma instituição, ou mesmo algo do dia a dia, como o corte de um cabelo, a história por trás faz mais sentido. Por que a pessoa está usando daquela forma? Tudo fica muito mais claro. Com a Bíblia não é diferente, gente, não é diferente. É crucial conhecermos a Bíblia, e conhecemos a Bíblia como uma grande história. Ela não é um livro com 66 livros aqui, né? Um conjunto de 66 livros, com várias histórias, várias historinhas. É uma história só. É a grande história da redenção. É a chamada metanarrativa, que eu e você, nós precisamos de conhecê-la integralmente. Vai fazer muito mais sentido quando olhamos assim para a Bíblia. Nós vamos ter mais compreensão. Hoje a gente inicia aqui uma nova série de mensagens chamada O Drama das Escrituras. É inspirada nesse livro, está até ali, do Michael Gorin, Greg Bartholomew, e ela conta a Bíblia como um grande drama, uma grande história, realmente. E é interessante quando os autores aqui, eles fazem uma pergunta, por onde entrar nessa grande história? Por onde começar? Eles colocam que a Bíblia, eles dão uma ilustração, que a Bíblia é como uma grande construção.
E eu lembrei, quando eu estava lendo isso, eu lembrei do nosso seminário lá de Campinas, né, onde eu formei, um seminário grande, uma construção muito grande mesmo, mas porque mudaram a portaria para a rua lateral, a entrada é sempre por uma outra portinha secundária, há anos. E todo mundo entra por aquela porta. E quando eu estava lá já estudando, a porta principal mesmo, ela fica fechada. Quando eu estava estudando, eu pensei isso. Poxa, se eu entrasse por essa porta principal aqui, eu ia ter uma visão muito mais ampla desse prédio. A porta principal já ia me indicar para a secretaria, já falava que tinha uma biblioteca lá embaixo, ou já ia ver o auditório na frente. Faria muito mais sentido. A porta secundária me levou a todos os ambientes, tranquilo. Mas se fosse pela porta principal, seria muito mais fácil, seria muito mais rápido. Você pode entrar na Bíblia por qualquer parte. Muitos começam no Evangelho, joia, em João. Outros começam em Salmo. O Espírito Santo vai te conduzir ali, que você vai entender, vai ter clareza, o Espírito Santo vai atuar, vai agir, você vai ser transformado, alcançado por essa palavra. Mas quando você entra pela porta principal e entende essa história, essa grande história, essa cosmovisão cristã, ela começa a ficar muito mais clara, a compreensão é muito maior, e nós podemos, de fato, entendermos as bases, os fundamentos da nossa fé. Segundo os autores, a porta principal da Bíblia tem duas entradas, é uma porta dupla, da aliança e do reino. Isso faz muito sentido. Quando você começa a entrar aqui pelo Gênesis, pelo Pentateuco, você vai ver a aliança do Senhor com Adão, com Noé, com Abraão, faz um povo, faz uma aliança com aquele povo ali de Israel, aliança com Davi. Você vai andando, você vai ter muito mais facilidade de entender quando Jesus e quando os apóstolos, quando nós entramos no Novo Testamento e lá fala de reino de Deus, quando lá vai falar sobre arrependimento e fé, quando lá vai falar de um Cristo e de um Salvador. É muito importante entrarmos e enxergarmos a Bíblia e essa porta principal. Nessa nossa série nós vamos ver todos os atos, né, desse grande drama, o enredo desse grande drama das Escrituras, tudo o que existe aqui, as alegrias, as tristezas, dentro dessa grande história nós temos situações assim tensas, você percebe, tem comédia. Quem nunca riu, gente, vendo a bula de Balaão, aquele diálogo ali, coisa assim, que a gente tem que rir. Algumas tiradas até mesmo de Jesus, né? Tem umas partes que são até cômicas dentro da Bíblia. É a grande história da palavra. E, acima de tudo, quem nunca vai ser tomado por uma emoção e por uma transformação, quando você vê que de Gênesis a Apocalipse, na grande história, conta a história de um pai que tem um amor insano por filhos que são ingratos, por gente que não merece, um amor que é entregue, que é sacrificial, um amor que transforma a nossa vida. Isso é o grande drama das Escrituras, que nós vamos estudar em uma série de estudos, que eu vou fazer por temporadas, beleza? Primeiro agora, nós vamos até o dilúvio, se Deus quiser. Não, Babel. Até Babel. Depois de dar uma parada, faz outra série, talvez, volta na segunda temporada. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Vamos no Gênesis, né? Tem que começar do início. Gênesis 1. Facinho de achar aí na sua Bíblia. Afinal de contas, você vai começar a história pelo começo. Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Está projetado aí, você pode também abrir, você deve abrir também a sua Bíblia para suas anotações, para suas conferências. Vamos fazer a leitura nesse momento. Gênesis 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus, diz assim o início dessa grande história, que é uma história apenas, a história redentiva de Deus para conosco. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Glória a Deus. A gente precisa entender uma coisa. O Gênesis é o livro que fala das origens. É onde começa tudo. Foi escrito por Moisés, para os hebreus, para aquele povo de Israel, quando eles estavam lá no deserto. Ele escreveu, além desse livro do Gênesis, todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros aqui da Bíblia. Ele escreveu tudo isso para quê? Com que finalidade? Ele precisava passar, Deus queria revelar ao povo dele, dar a esse povo uma compreensão de que o Deus verdadeiro que tirou aquele povo da terra do Egito, que fez todas as coisas, é o grande Yahvé, é o Senhor de todo poder, é Elohim. Ele precisava fazer isso porque o povo ficou 430 anos em uma cultura totalmente contrária a isso. Cercado por idolatrias, cercado por um misticismo do Egito, e eles estavam entrando em uma terra cananeia, onde eles iam encontrar a mesma coisa, e todos os povos que os cercavam tinham outros deuses, cultuavam outros deuses. Eles precisavam entender, através da história, que o verdadeiro Deus é o Senhor dos senhores, Jeová, o Deus que é o nosso Deus hoje. E o Senhor, de forma magnífica, sábia, Ele deixou isso registrado através das histórias, dessa grande história que Moisés escreveu. Moisés pôde saber de tudo isso através da tradição oral, né, passando de pai para filho, chegou até Moisés. Pela revelação mesmo direta de Deus, Moisés era alguém que falava face a face com Deus. Tinha também escritos antigos. Josué fala de um tal livro dos justos, que estava escrito da questão do sol, né, parar. Então tem esse livro dos justos, e devia ter outros também. Então são elementos que Moisés pôde compor todos esses livros que ele escreveu. E o Gênesis, especialmente, vai nos dar base para respondermos várias questões da nossa vida. Respondermos qual é o fundamento realmente da nossa fé. E questões da nossa vida são respondidas também aqui. Por que nós servimos a um só Deus? Aqui, com o estudo de Gênesis, você vai entender bem sobre isso. Vai mostrar para nós questões da instituição ou da estrutura familiar, com o pai, com a mãe. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, mandou que eles procriassem, é a instituição da família. Você consegue entender isso, compreender isso, mostra que você crê nisso, e você pode passar isso com muito embasamento, porque a palavra, e através do Gênesis, você pode ver isso. O Gênesis você entende, porque o casamento não pode ser poligâmico, né? Tem um monte. Deus fez uma mulher para o homem, não foram duas, não foram 3. Você também entende a questão do trabalho, você valoriza o trabalho, você vai guardar e vai cultivar o jardim. O homem ali, ele é colocado para trabalhar. Existe um mandato ali, um mandato cultural. Tudo isso aqui está em Gênesis. O culto ao Senhor, o descanso, falamos de trabalho,
a questão do descanso, tudo isso está apresentado nessa grande história. E a criação vai nos mostrar a base da nossa fé. E a partir de algumas verdades que eu queria observar com vocês nessa noite, através desse tema, verdades que formam as bases da nossa fé, que nós vamos tirar desse texto que a gente acabou de ler, desses 5 versículos que nós acabamos de ler. A primeira verdade, irmãos, depois de dar essa passeada aí sobre o Gênesis, né, o seu autor, para quem que foi escrito, nós temos aqui essa primeira verdade, que forma a base da nossa fé. Deus é o eterno e poderoso Criador. Versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. 3 palavrinhas hebraicas que fazem todo o sentido para nós, para toda a humanidade. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. São 3 palavrinhas. 3 palavras que mostram que essa mega história da Bíblia não está preocupada em explicar como foi que surgiu Deus, de onde que veio Deus. Não, no princípio, ele sempre existiu. Esse Deus que eu e você servimos hoje, que estamos aqui diante dele hoje, que somos conduzidos por ele, sustentados por ele, ele sempre existiu. No princípio, criou. Bará é o verbo. Tem umas palavrinhas, eu estou falando essas palavrinhas aqui, porque essas palavrinhas são importantes. Então, um monte de palavra que a gente estuda aqui, deixa para lá, né? Deixa para lá, que não tem nada a ver. O pessoal precisa saber isso não. Mas isso é importante. Quando você vê o bará, é um verbo cujo sujeito é somente um, é Deus. Em toda a Bíblia, toda vez que aparece bará, criou, o sujeito é Deus. Então, essa criação aqui não pode ser feita por mim, por você, por ninguém mais. É só Deus. No princípio, criou Deus. Só Deus podia fazer e fez o que Ele fez. Isso é importante, isso é significativo demais para nós. Quer ver onde tem bará? Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Bará, cria em mim. Esse pedido aí de criar em mim um coração puro, é porque o salmista, porque Davi usou o bará, porque ele sabe, para criar isso em mim, meu filho, só Deus. Só Deus. Então, perceberam a importância, a significação desse verbo, nesse momento aqui dessa grande história, nesse início dessa grande história? Bará, ele vem de algo que não precisou de nenhum material pré-existente, veio do nada. É Deus realmente que pode fazer. E é o Deus que é poderoso, porque Elohim é uma palavra plural. A tradução dela é deuses, usado tanto para deuses, outros deuses, como para Deus. Como é que você vai saber isso? Verbo no singular, com sujeito plural, chamado de plural, um plural majestático, é onde ele é usado apenas para o Deus que detém todo o poder. É algo não quantitativo, é um plural não quantitativo, mas é qualitativo. No princípio criou Deus. Esse Elohim, é o Deus de todo poder, é o Deus todo-poderoso. Isso está sendo falado, isso está sendo escrito para aquele povo que viu no sol, na lua, na água, nos peixes, no próprio faraó, durante 400 anos, que eles eram deuses. E aqui Deus revela a Moisés, ora, no princípio, eternamente, criou o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso é aquele Criador de todas as coisas. Isso é lindo demais, maravilhoso.
E algo interessante que o doutor Adalto Lourenço, um físico, teólogo, né, cristão, ele observou, nesse início aqui, ele observou 3 elementos básicos da ciência, já sendo colocados aqui de início, nessa grande história. No princípio é o tempo, criou Deus os céus, que é o espaço, criou Deus os céus e a terra, que é a matéria. Ele já, com aquela visão científica da coisa, ele fala, só pode ter um Deus aí. Tudo que a ciência precisa para formar as coisas, Deus fez. Deus criou os céus e a terra, quer dizer que Deus criou toda a realidade existente. Ah, meu querido, o povo de Israel precisava saber isso. Isso vem se estendendo até nós e chega aqui, até esse momento, porque eu e você precisamos saber isso também. Isso vai definir a nossa fé em um Deus que é eterno, em um Deus que cria do nada todas as coisas, inclusive, baseado no Salmo que eu falei aqui, inclusive um coração novo para você, para o seu colega, para o seu amigo, para o seu parente, para aquele que você julga assim, jamais. Esse aqui é duro, o coração é duro. O Deus eterno, o Elohim, o Criador de todas as coisas, Ele cria também um coração novo em cada coração. Mostra a nós que esse Deus, gente, é um Deus transcendente. Ele é de fora da criação, Ele está fora da criação, Ele nunca foi criado, Ele é incriado, Ele é que criou tudo, Ele transcende a tudo, Ele é maior que a criação ou qualquer outra criatura. Isso explica a nossa adoração somente a Deus. Eu e você contemplamos a criação, tudo que Deus fez, como é lindo, como é maravilhoso, mas isso proclama a glória de Deus, mostra a glória de Deus, mostra que existe um Criador. Os méritos, os créditos são do grande artista que é o nosso Deus. Romanos 1:20, Paulo entendeu bem isso, e ele diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha só, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ninguém pode justificar que não conheceu a Deus. Pela natureza, você sabe, todos nós sabemos, existe um Criador que está fora disso, que transcende a isso. E essa palavra que eu registrei ali, que traduziu como foram criadas, é poema. Poema. É fácil de saber o que é isso, né? É o poema. A criação é o grande poema de Deus. O artista ganha os créditos todos. Sem ele, o poema não existiria. E esse poema não iria falar tanto ao nosso coração. A criação é o poema do grande artista, mas os créditos são do artista. Por isso, querido, nós não adoramos a criação. Não adoramos animais. Por mais que a gente goste, né, dos animais, como algumas religiões fazem de adorar, realmente. Não adoramos árvore, terra, sol, lua, como tantas religiões por aí fazem. Mas a explicação disso. Por que você faz isso? Por que você adora um só? Porque um só é criador de todas as coisas. Esse um só transcende a tudo. Ele é o totalmente outro. Ele é acima de todas as coisas. Por isso, nós o adoramos. Adoramos a Ele e só a Ele. Nenhuma outra criatura pode ser adorada. Por isso que nós, mesmo que respeitemos grandes vultos da história,
como Buda, Maomé, estudamos tudo isso na história, como o Allan Kardec, como os nossos queridos Paulo, Pedro, os apóstolos, Maria de Nazaré, mulher agraciada, mulher usada de fato por Deus, mas nós não colocamos nenhum deles no pedestal, numa parede, como uma estátua, dando a eles adoração. Por quê? Porque o Senhor de todas as coisas, o Criador de tudo, Ele criou também a esses. Todos esses vultos da história são criações de Deus, e nós não podemos adorá-los. Por isso aquele povo iria entender, quando Deus desse a lei e falasse com eles, não terás outros deuses diante de mim. Porque aí eles vão entender na história, realmente, não posso ter outro Deus, porque o Deus que está acima de todos os deuses, esse é o meu Deus, é o Elohim, é o Elohim que me tirou do Egito e que está me sustentando nesse deserto. Percebam, com essa grande história, as coisas começam a fazer sentido. Isso começa a fazer sentido também para mim e para você, para podermos mostrar as bases da nossa fé. Por que cremos? Por que cremos? Por que não divinizamos coisas ou pessoas? Porque nós servimos ao Deus transcendente, que está acima de todas as coisas. O que você tem divinizado na sua vida? O que você tem divinizado na sua vida? Sua família maravilhosa, mas foi criada por Deus. É o poema de Deus. Seu filho, o Pedrinho aí, né? Estou até olhando para a Débora ali, e vocês estão acompanhando, né, esse desenvolvimento. É uma forma assombrosa mesmo que acontece, né? É um poema composto e dos mais lindos, mas é Deus que está fazendo. Quem é o importante aqui? Quem deve ser glorificado, exaltado, louvado, adorado, reverenciado? O Criador, é o Criador. E nós, muitas vezes, divinizamos, né, o nosso filho, nossa família, as coisas que nós vemos na criação. Fica essa palavra logo no início. Nós temos um Deus que é o Criador eterno e poderoso, Criador de todas as coisas. Essa verdade precisa estar bem firmada no seu coração. Segunda verdade que a gente vê no texto, que formam as bases da nossa fé, é que o Espírito Santo semeia vida no caos. Vamos ler juntos o versículo? 1, 2 e... A terra, porém... Ah, louvado seja Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era um ambiente improdutivo, desabitado, inóspito. Havia trevas, um grande abismo, um verdadeiro caos. Uma massa de construção, como Calvino falou, é uma massa bruta, uma massa de construção. Estava uma bagunça, mas perceba o seguinte, a bagunça de Deus, é a bagunça do artista. Você já foi no ateliê de algum artista, na oficina de alguém, ou mesmo na cozinha? O doutor Adalto mesmo, o Lourenço, ele fala sobre isso, falando sobre o preparo de um bolo de chocolate. Esse início aí, que fala que a terra era sem forma e vazia, é um preparo de um bolo de chocolate, onde a pessoa tem tudo ali preparado na mesa, pronto, o bolo está sem forma, está vazio, está prestes a começar um trabalho
ali. Então, a gente perde, né, ou tira, descarta aquelas teorias ali, que do versículo 1, entre o versículo 1 e 2, teve a queda de Satanás, destruiu uma criação pré-adâmica, né, que você já deve ter escutado isso. Não, isso aqui é simplesmente o seguinte, versículo 1 fala que Deus é o criador de todas as coisas, soberano, poderoso, criou tudo que existe. Agora, a partir do versículo 2, ele vai começar a falar como foi feito tudo. Porque tudo estava essa massa bruta. Aí você imagina, o cenário para nós, que não somos os artistas, né, que não conseguimos barar nada, né, criar nada do nada, para nós é uma grande bagunça, mas para Deus, está ali, a terra sem forma, vazia, um abismo, trevas para todo lado. O cenário é assombroso para nós. Mas imagina isso aqui, começa de repente, nesse cenário assombroso, nessa escuridão vasta e densa, o bater de asas, um vento, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, o Espírito de Deus, o Espírito aí é o ruá de Deus. A palavra é ruá, é o vento, é o hálito de Deus que começa ali. A imagem é de uma grande ave batendo as asas, prestes a chocar os seus ovos, prestes a trazer vida. Essa é a ideia, esse é o cenário, é o Espírito pairando sobre essa massa de construção para nutri-la. Irmãos, e o Jó, você que citou Jó aqui, Jó entendeu bem isso. Jó 34, 14 e 15, está aqui na projeção, ele fala o seguinte com um dos seus amigos lá, ele fala assim, se Deus retirasse o seu Espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria, a humanidade voltaria ao pó. Se Deus retirasse o seu ruá, o seu vento, o seu espírito, e removesse o seu sopro, a vida ia cessar. Aquele vento ali, sobre aquele ambiente sombrio, é um prenúncio de vida, que só o Espírito de Deus pode dar. Prenúncio de vida. O nosso Deus sopra o seu sopro, e o sopro de Deus vai semeando vida. Se ele retirar esse sopro, o mundo vai continuar sem forma, vazio, o meu e o seu coração. Aí você entende, por que eu e você, nós não mandamos em nada, nós não mandamos no nosso corpo. Existe uma máxima hoje, de que eu faço o que eu quero com o meu corpo, eu posso ser o que eu quiser. Pobre homem, miseráveis homens que somos. Se Deus retirar, puxar, remover o seu espírito, o que sobra de nós, gente? Nada. Pó. Nós vamos definhar. Nós não mandamos em nada. Nós dependemos do hálito de Deus. Só pelo Espírito nós temos vida, e esse Espírito está ali, naquele ambiente inóspito, mas prenúncio de vida, Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. De repente aqueles ossos começaram a se juntar, tendões, pele e tal, e ficou lá aquele exército. Mas para que prestava? Para quê? Até que, Ezequiel 37, 9 e 10, Deus falou com ele assim, profetize o Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam.
Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme, só através do Espírito de Deus nós temos vida. E podemos ser esse exército enorme que caminha, que marcha, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito de Deus pairava no início de tudo, no início dessa grande história da Bíblia, que fala de um Deus que é eterno, que sempre existiu, que criou do nada todas as coisas e que soprou seu vento, o vento de Deus, o ruá de Deus, o Espírito de Deus pairava ali sobre a face daquele abismo. Assim como nós não vemos o vento, não vemos, mas sentimos os efeitos dele. O Espírito de Deus age entre nós, irmãos. O Espírito de Deus age entre nós e pode transformar a nossa vida. O Espírito de Deus age entre nós. Quando nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor, o Espírito de Deus paira sobre esse lugar, sobre o nosso coração, e pode tranquilamente transformar o coração caótico em trevas, sem forma, vazio pelo pecado, em um lugar habitável, no nome de Jesus. Isso é a presença do Senhor, do Espírito de Deus. Ele semeia vida. E até o momento aqui na nossa grande história, nós temos o Deus que sempre existiu e que deve ser louvado. O Deus que sempre existiu, criando todas as coisas. E aqui nesse ambiente, desse cenário caótico, o sopro do Espírito Santo, prenúncio de vida, prenúncio de lugar habitável. Terceira verdade e última. Jesus é a luz de Deus que dissipa as trevas. Versículos 3 a 5 diz assim: disse Deus. Vocês estão acompanhando, né? O Espírito Santo está ali, batendo nas suas asas, como uma grande ave, prestes a chocar os seus pintinhos, levar a vida. E aí, no meio disso, o Criador, o grande artista, começa o seu poema. Aí ele fala, é a primeira vez que você ouve Deus falar. Disse Deus, e ele fala: haja luz, e houve luz. Cada termo aqui é significativo demais. Se ele falou, vai acontecer. Se ele falou, haja luz, mesmo que não exista, na nossa limitação, onde está o gerador? Cadê o sol? De onde que vem? Cadê? Onde que é? Não, vem do nada, essa luz vem dele mesmo. O sol vai ser criado só no outro dia, no quarto dia. Essa luz vem do próprio Deus. Haja luz e houve luz. Você imagina que luz é essa? Não sei se você lê isso aqui e vem na sua mente essa luzinha da CEMIG aqui, ó. Fica lembrando de CEMIG agora também, pelo amor de Deus. Mas essa luzinha, que luz, né? Haja luz, a luz de Deus. Pá, chegou. E viu Deus. Olha só, e viu Deus que a luz era boa. Se Deus olhou, hein, Santinho? E falou, esse negócio é bom. Que luz, gente, que luz maravilhosa. Que momento fantástico que começa essa nossa grande história. Deus fala, isso é bom demais. E ele vai e faz separação. Tinha trevas lá já. Trevas, ninguém enxergava nada. A luz chega, ó, treva, dá licença. Vai para um cantinho aí, que eu cheguei. A luz chegou. Faz separação entre a luz e as trevas. Aí Deus chama a luz
das trevas noite e a luz do dia. Como é que é? Deixa eu ler aqui. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Deus dá nome, Ele nomeia, Ele é o dono, Ele é o compositor, Ele é o artista do poema, Ele dá o título para isso. Essa luz, essa coisa linda, maravilhosa aqui que eu estou... isso vai chamar dia. Dia. E essas trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus soprou o seu vento, soprou o seu espírito, Deus falou e gerou luz. Ele é o gerador de toda a luz. Vocês entenderam que é uma grande história? Tem início, meio e fim, e tudo se completa? Nós vamos lá para o Apocalipse 22. Perceba que tudo vai voltar do jeito que era. Olha o que Apocalipse 22, 5 fala. Então já não haverá mais noite. Não precisa. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Aqui em Apocalipse, a gente já conhece a luz do sol, nós vivemos aqui, luz do sol, luz da semig, luz disso aqui, não vai precisar de nada disso lá na Jerusalém, na Nova Jerusalém. Por que não vai precisar de nada disso? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos voltar a esse mesmo momento aqui, onde não precisava de luz de sol, de nada. Nós vamos contemplar a luz verdadeira, a luz de Deus, a luz que veio gerada do próprio Deus. Nós vamos contemplar tudo isso. É disso que está falando aqui o texto. Essa palavra e essa luz. O mais maravilhoso disso, que na história, na grande história redentiva da Bíblia, essa palavra e essa luz, ela já foi manifesta na nossa vida informe, vazia pelo pecado. Essa palavra e essa luz foi manifesta na nossa vida, no nosso coração, informe e vazio por causa do pecado. A palavra e a luz veio em forma humana, na pessoa de Jesus. Ele é a palavra, Ele é a luz. Você perceba que eu e você podemos viver isso com Cristo aqui. Nesse momento, onde depois que o pecado entra, que coloca toda essa deformidade, mas nós temos a presença da palavra de Deus e da luz de Deus, gerada pelo próprio Deus, que é Jesus Cristo no nosso coração. Servindo a Ele, crendo nele, vivendo por Ele, nós mantemos a esperança viva de estarmos com Ele nos céus e ali sim contemplar com toda a integridade a luz brilhante, a luz perpétua de Deus, mas aqui nós temos luz por causa de Jesus Cristo, que é a própria luz de Deus, que veio ao mundo. Ele é a nossa luz. Ele mesmo disse isso em João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele foi muito claro com relação a isso. Você precisa saber disso. O povo, aqui no Novo Testamento, quando ele falou isso, precisava ouvir isso com toda clareza. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas. Quando a luz chega, dissipa as trevas. E a luz é Jesus, a luz de Jesus Cristo chega e espanta as trevas do pecado. Pelo contrário, terá a luz da vida. É uma luz da vida que está em Jesus. Jesus, a luz do mundo, estava no princípio com Deus. Sem Jesus, nada do que foi feito ali se fez. Ele estava no início com Deus. João ainda, de 1 a 5, fala isso. No princípio era o verbo, era o logos, era a palavra. É o próprio Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio de Jesus, a luz. Sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz de Deus, que dissipa as trevas do mundo. O relato da criação mostra isso para nós. Deus é o gerador de toda a luz. Tudo o que mais começa a ser criado aqui depende dessa luz. Até o sol, que a gente aí com o nosso olhar curto, né? Curto. A gente imagina o sol como grande símbolo de luz. Até ele depende dessa luz, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo, para ser criado. Tudo mais depende da luz que vem dele. Sem essa luz, as trevas, naturalmente, elas assumem proeminência. Sem essa luz, é trevas. Sem Jesus, você está nas trevas. Mas Deus enviou a sua luz ao mundo. E isso aqui é maravilhoso. Deus continuou fazendo isso. Gerou no tempo correto, no tempo certo, ele gerou a luz que poderia trazer e que trouxe a nós a vida. João 3,16, porque Deus, o Criador de tudo, o gerador de toda a luz, amou o mundo de uma maneira tal, o mundo que estava ali no pecado, que está no pecado, sem forma, vazio, ele amou esse mundo, que ele deu o seu Filho unigênito. Ele gerou essa luz para nós, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a luz de Deus, que dissipa as trevas. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Você e eu precisamos andar conduzidos por essa luz, porque a gente insiste em viver nas trevas, porque as trevas nós somos puxados para lá. É um habitat natural do homem corrompido, as trevas. Mas quando o Senhor, Deus Criador, gera essa luz, esse Jesus, se ele vem, não há trevas que resista. Não há trevas que resista. Em que você crê? Quais as bases da sua fé? Muitas vezes a gente está andando, está vivendo a vida religiosa, dentro de uma frieza muito grande. Não sabemos nem responder por que cremos. Aquilo que realmente as doutrinas, né, as bases da nossa fé. E a doutrina da criação nos dá essas respostas, pelo que nós vimos agora nessa noite. As verdades que formam as bases da nossa fé, nós vimos: Deus é o eterno e poderoso Criador. Deus, nós cremos em um Deus eterno, gente. Eterno. Não teve início, nem terá fim. Nós cremos num Deus que é poderoso. Então, se você tem algo que está te inquietando, você precisa entender que é o Deus poderoso que está cuidando dos rumos da sua vida. Nós cremos um Deus assim, eterno, poderoso e criador, que cria do nada, que faz aparecer do nada. Esse é o Deus que nós cremos. Nós cremos no Espírito Santo, aquele que semeia a vida no caos, aquele que semeia a vida no seu coração, aquele que semeia a vida nos ambientes mais conturbados. Continue crendo nele, o Espírito Santo de Deus. E nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, que estava com Deus na criação, a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas da nossa vida, a luz de Deus que dissipa as trevas da nossa vida. Nós cremos, de fato, nisso.
esse Deus triuno, que existe em três, Ele é que conduz a nossa vida. E Ele trabalha desde o início assim. Façamos o homem, a presença ali do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, está desde a criação, desde o início, conduzindo a história da humanidade, a minha e a sua história. Século II, mais ou menos, para 3, muitas heresias entraram na igreja, muitas situações, muitas controvérsias, eles precisavam dar uma resposta a tudo isso. E uma das respostas foi um credo dos apóstolos, uma confissão de fé. Saibam no que cremos. A gente está precisando de voltar a isso, a saber o que nós cremos, a termos o nosso credo, a nossa confissão de fé, declarar com a nossa boca no que cremos, porque as heresias, as ideologias, as controvérsias estão nos cercando e nos pressionando muito. Seria muito lindo que a igreja caminhasse na força do Espírito, dizendo sempre: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Ah lá, está vazia a cruz. Subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Creio na vida eterna com Deus. Creio na vida eterna, onde a luz de Deus vai brilhar. A luz perpétua do Senhor estará conosco. É isso, é nisso que cremos. Você precisa levar isso para a sua vida. E estudando a Bíblia como essa grande história, nós vamos ter essa visão ampla, dessa cosmovisão cristã, dessa nossa vida realmente marcada pela presença do Deus Criador, do Espírito que consola, de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe. Quero convidar você a orar nesse momento. Deus, nós louvamos ao Teu santo nome, Pai, pela Tua palavra, pela grande história da redenção, pela grande história que o Senhor escreveu, o grande poema que o Senhor escreveu. O Senhor é o grande artista, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Deus, nós precisamos ser mais crentes, ó Deus, no sentido de acreditarmos até o fim, num Deus que tudo pode, e que move todas as coisas, e que sustenta tudo nas suas poderosas mãos. Deus, muito obrigado, porque o Senhor falou conosco hoje, porque as bases da nossa fé, ó Deus, precisam de ser, ó Pai, revisitadas, aquecidas, meu Deus. Nós precisamos entender, ó Pai, de fato, no que cremos, ó Deus. E precisamos proclamar, Pai, proclamar tudo isso, onde nós estivermos.
nós temos a luz que vem do Senhor, nós temos Jesus. Onde chegarmos, ó Deus, nós temos que transmitir essa luz. As trevas, ó Deus, se dissipam. Meu Deus, usa-nos para isso. Cria, Deus, aqui em nós, cria o barato, Senhor. Cria em nós esse coração puro, que crê no Senhor e que acredita realmente, Deus, que o Senhor está conosco e que há de vir julgar os vivos e os mortos, e que estaremos contigo. Temos certeza da salvação, porque a promessa foi feita por ti. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor eternamente, em nome de Jesus. Amém.